Se eu tivesse com você, 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 se eu tivesse Vicente com de você, Paula Assis, meu o coração Vicente não ia da Loja, sofrer, ia ser filho bem de melhor, Pedro de Assis não e ia Lídia me Botelho sentir de só. Assis, nascido em Se eu tivesse 21 de com outubro de você, meu coração não 1939, ia em sofrer, sítio ia ser atual bem melhor, Antônio Carlos, não de ia me família sentir humilde só. que sempre lutou por aquilo que É acreditava, tão não podendo difícil ter ter muito, mas que o que tinham disfarçar. vinha do suor, Não e isso tem o posso nome: deixar dignidade. ninguém Teve 7 me ver irmãos: chorar. Francisco, o Eu Chiquinho, sigo em frente Sebastião, o com essa Tião, dor Pedro, o então Pedrinho, que Hélio, mata, o Leleco, corrói, destrói o Rosa, meu Maria da Conceição, a Fiota, e coração. Maria Auxiliadora, a Xixica. Se eu tivesse Será que com existe algo mais você, poderoso do que se uma eu família tivesse unida com pelo amor? você, Tenho se eu certeza que tivesse nada é com tão especial você, como se sentir eu o tivesse apoio de com quem amamos. você, se eu tivesse Casou-se com na matriz de você, Santana, se em eu Antônio tivesse Carlos, com aos você, 45 se anos, eu com tivesse Maria com José Fidelis, a você. Zezé. Tiveram 2 filhos, Ricardo e Rodrigo, e muitos que nem compartilhavam seu sangue, Sinto pois essa tua família era o abrigo falta, mais confortável e delicado que existe. eu preciso E te para todos que conviviam com encontrar. Vicente e Maria José, encontravam a A força que saudade precisavam. bate E forte, lá, no seio da família, que surgiram as não grandes histórias de consigo superação e do amor. evitar. Para Vicente, a família e o trabalho eram Sinto tua sentimentos indiscutíveis. falta, Começou a trabalhar eu aos 12 preciso anos te de idade para ajudar a sua família. encontrar. Trabalhou no bar do Paulinho e da A Dona saudade Mariana, bate na padaria Cabral do forte, senhor Nenzinho Cabral e, por fim, para o não senhor consigo Tiago, onde ficou nessa loja, a loja São José, por incansáveis 47 É anos, tão onde difícil recebeu ter carinho e o que apelido de disfarçar. Vicente da Loja. Não posso Quem não se deixar lembra dos ninguém carrinhos, me bonecas ver penduradas com chorar. barbante? Eu Quanta sigo saudade! em frente com Dedicado, essa dor trabalhador, uma então pessoa de verdade, que mata, com qualidades e corrói, destrói o defeitos, mas meu que nunca desistiu de buscar o melhor para si e para aqueles que estavam ao seu redor. meu coração não Foram ia sofrer, 47 ia anos, ser sem bem melhor, férias, sem finais de não semana, ia me sentir feriados, só. a qualquer hora e dia, Se eu lá tivesse estava com Vicente da Loja, você, com as meu portas coração abertas, não ia sempre com um sofrer, sorriso, ia ser uma bem palavra amiga. melhor, Quando a não graça ia de me Deus sentir se só, encontra com o me espírito e sentir trabalhador, os só. milagres acontecem. Se eu tivesse Sempre com muito você, participativo na meu cidade, coração não ia presente em sofrer, bailes, ia carnavais. ser bem melhor, Aliás, uma das suas grandes não ia me paixões. sentir Que só. alegria ficava por chegar Se essa eu data. tivesse com Juntava com seus você, amigos para meu coração elaborarem não ia blocos, sofrer, fantasias. ia Era uma ser bem animação melhor, só. não Participou ia da me vida sentir só. política, vindo a ser candidato a vereador É tão e, em outro momento, difícil ter vice-prefeito com o que amigo Humberto disfarçar. Candian. Não Não venceu, mas posso isso não deixar importava. ninguém Queria mesmo é me ser ver participativo, chorar. ter voz ativa no Eu município, sigo que em tanto frente amava. com essa Muito dor católico, foi então irmão do que Santíssimo, mata, participava de todas corrói, as destrói celebrações o da Semana meu Santa, inclusive, mesmo muito debilitado, coração. participou da cerimônia de Se eu lava-pés tivesse no com ano você, anterior ao seu se eu falecimento. tivesse com Faleceu você,
em 31 de julho de 2002, aos 62 anos, após incansável luta contra um câncer. Hoje, quase 20 anos após seu falecimento, permanece vivo nas memórias daqueles que o conheceram ou ouviram falar do nosso eterno Vicente da Loja, pelo carisma, humildade e pelo amor pela cidade, que foram heranças valiosas que deixou para todos que o amavam. Falar de Vicente da Loja é falar da história de Antônio Carlos. Saudades, muitas saudades você deixou. Era cedo demais, mas você se foi. Gente, falar, né, do Vicente é falar da história de Antônio Carlos. Falar do Vicente de Assis é muito fácil para mim, porque falando dele, eu não estou falando dele como um conhecido, eu falo dele como se estivesse falando com um irmão. Falar do meu pai, né, é uma coisa que me enche de orgulho. Falar do Vicente é sentir saudade de um amigo sincero, honesto, trabalhador. Bom, falar do meu tio Vicente da Loja, o que resume o Vicente é a humildade, que ele sempre foi uma pessoa muito humilde, o caráter, o trabalho, começou a trabalhar muito cedo, e a caridade, ele era um homem muito caridoso. Foi uma pessoa muito boa, muito honesta com a gente, muito amigo, sabe? A família inteira, em nome das minhas irmãs, meus irmãos, né? Tudo a gente foi uma pessoa muito boa, a gente só tem a falar bem mesmo dele. O Vicente, assim, era uma pessoa assim, muito carinhosa comigo, com os filhos, com a família, morava todos juntos aqui, combinava com todo mundo. Falar do meu amigo Vicente é muito fácil. Vicente de Assis foi um grande homem, grande trabalhador, homem honesto, direito, criou família. Para falar do Vicente, só é preciso de tempo. Ele nos deixou muitas recordações boas, muitas lembranças. A lembrança que a gente tem do Vicente é essa aí, é uma pessoa muito honesta, muito trabalhador, muito, assim, sabe, correto demais com as coisas, com conta, era aquela preocupação, era o caderninho de anotação, era aquela coisa. Como não lembrar aí, né, dos pequenos gestos dele que marcaram uma gerações, né? Que são aqueles carrinhos pendurados no barbante, aquelas bolas, aquelas bonecas, tudo com preço. Aquela loja onde você se encontrava de tudo que você imaginasse tinha na loja do Vicente. E ele tinha um modo peculiar, né, de administrar o negócio dele. Era tudo no caderninho, era tudo anotado, tudo. Ele tinha um controle muito grande da loja, de tudo que ele fazia, uma organização muito bacana. Era um amor realmente ao negócio. Irmão, né, nós convivemos assim muito pouco com ele, porque ele participou na nossa fase de criança e depois de adolescente, né? E ele não chegou a conhecer nós dois nessa fase adulta, essa fase de conquistas, né, essa fase profissional. Mas eu tenho certeza de onde ele estiver, ele tem todo orgulho de nós dois, porque somos trabalhadores, honestos, aquilo tudo que ele deixou pra gente de herança. Meu pai são ótimas lembranças, apesar dele ter ido muito... Eu ser muito novo quando ele faleceu, né? Eu tenho ótimas lembranças. Tudo, para mim ele era tudo ali. A referência que eu tive de família foi ali. Um grande homem, nunca deixou de trabalhar, nunca. Lembro também da honestidade dele, do trabalho dele, né? Assim, meu pai é um trabalhador. Meu grande amigo de muitos anos, sinto saudade dele. Eu o conhecia desde criança, pois os meus pais eram fregueses na loja em que ele trabalhava. E sempre nos atendeu com um largo sorriso. Estava constantemente de bem com a vida. Você imagina um cara que trabalhou a vida inteira no mesmo lugar e depois se tornou dono daquele lugar que ele trabalhou a vida toda. E aquilo ali durante muitos anos se tornou o sustento da nossa família. E ele faleceu lutando por aquilo lá, pela loja, que, né, carinhosamente deu a ele o apelido de Vicente da Loja. Né? Todo mundo, é o Vicente da Loja, e todo mundo ficou
Ah, você trabalha com você na loja? Nós conhecemos sim, em baile, né? Porque ele gostava muito de baile e eu também. Aí quando via ele rodeando lá o pessoal do conjunto, que hoje a gente fala banda, aí ele pedia para tocar música Carinhoso. Aí ele me tirava para dançar. Aí nós começamos a namorar e ficou sendo a nossa música Carinhoso. Até hoje, quando eu ouço essa música, me dá vontade até de chorar, porque eu fico tão emocionada. Uma vez nós fomos num baile em Vias Fortes, eu, ele, Moacir Cocão, Fiuza e Lauro Santana. O Fiuza levou 1 quilo de linguiça crua para nós fritar lá num tal de Boa Bola. Chegou lá, o Vicente fumava dentro do baile, podia fumar. Ele estava fumando, arrumou a namorada e começou a dançar. O Lauro Santana pega um pedaço de linguiça crua, colocou no bolso do paletó dele. Quando acabou a dança, ele foi tirar o mais cigarro no bolso para fumar, era um pedaço de linguiça. A gente ria do Vicente. Ele punha apelido numa pessoa, falava você quer fulano de tal, ela é muito feia, aí contava aquela piada, a gente ria. O Vicente tinha uma amizade inseparável com todas as pessoas. Ele bastava conversar com uma pessoa uma vez só e aquela pessoa já se tornava amigo do Vicente. Me lembro que uma vez ele foi abrir uma porteira para mim em cima de uma ponte. Passava um córrego. E ele foi afastando, e era à noite. Ele foi afastando. Quando ele desequilibrou, ele foi cair, ele segurou bem na porteira, a porteira caiu e foi lá o Vicente para dentro da água. Desci do carro rapidamente, era noite, frio. O Vicente, por favor, me tire aqui. Essa porteira está pesada. Adorava um papo, sempre contando com um caso, gostava de ler as notícias do jornal, gostava de música, de dançar, de festa, de política. Carnaval nem se fala, pois tive o prazer de sairmos juntos, fantasiados de mulher por várias vezes. Dos finais de semana que ele ia passear com a gente de ônibus em Barbacena. A gente tinha uma coisa que fazia, era muito... Coitado, era engraçado demais. Todos os domingos, eu era criança, ele me pegava, vamos passear. A gente entrava em um ônibus aleatório em Barbacena, nós nunca tivemos carro. A gente entrava em qualquer ônibus aleatório em Barbacena e ficava passeando pelos bairros. Quando falava, hoje eu quero ir em Juiz de Fora. E já aconteceu de chegar lá em Juiz de Fora. Na hora que descer do ônibus, eu falava com ele, não quero ficar aqui não. Pegava e voltava, para ele era uma alegria, fazia aquilo com uma satisfação. Ele não tinha medo da vida. Uma coisa bonita, porque ele sabia viver. E que sempre soube agradar as pessoas, tratando as pessoas com carinho, com amor, com muita dedicação. O Vicente foi um amigo que não tenho nada para reclamar dele. Nós sempre conduzíamos aos domingos, sempre tinha um futebolzinho, quando a gente participava, sempre alegre, sempre agradável, e sempre em todo lugar que a gente ia, o primeiro a fazer amizade era o Vicente. Nossa convivência sempre foi de muita amizade, companheirismo e muita presença, o que marcou a minha vida. E ele e a minha mãe tinham uma amizade, uma irmandade muito forte. Então, em todos os momentos, o Vicente estava presente em nossas vidas. Uma pessoa alegre, atenciosa e procurava, não só com a gente, mas com todos que por ali passava, ser um verdadeiro amigo de seus fregueses. O tempo passou e acabamos casando na mesma família, o que veio nos aproximar ainda mais. E a preocupação dele era com os filhos. Então, quando ele adoeceu, ele tinha esperança de melhorar, porque ele falava assim, eu não quero morrer porque eu tenho que acabar de criar meus filhinhos. A preocupação dele era essa. E vivia assim, era do trabalho para casa. Ele falava que a maior felicidade é quando chegava em casa e encontrava eu e os filhos. Levava a gente lá na antiga Rádio Barbacena, tinha alguns amigos lá. Lembro também da época que, às vezes, aniversário, na prece das 6 horas da Ave Maria, sempre ele
ligava para os amigos lá da Rádio Barbacena e pedia para a gente estar colocando a prece da Ave Maria dedicada a gente também. Eu lembro que o meu primeiro emprego, as portas se abriram assim automaticamente a partir do momento que eu falei no nome dele. Veio morar aqui, morava eu, minha mãe, meus avós e o Vicente. E assim, ele saía da loja e eu ficava na cama deitada esperando ele chegar para esquentar a cama para ele. Ele sempre cuidou de mim como se eu fosse filha dele. Como pai, né, dentro de casa, eu acho que uma das coisas mais marcantes, eu nunca vi meu pai discutir com a minha mãe, nunca vi meu pai e minha mãe discutirem sequer, nunca. Nem eu nem meu irmão, não tem nenhuma imagem do meu pai e da minha mãe discutindo. A gente tem uma imagem de um casamento perfeito, meu pai fazia tudo para minha mãe também fazia tudo para meu pai, os dois eram parceiros tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Minha mãe sempre trabalhou com meu pai na loja e como filhos também, né, eu e meu irmão, foi criado, meu pai nunca me bateu, nunca bateu no meu irmão. Então assim, nós tivemos uma criação como base o exemplo, né? O exemplo dele. Você nunca viu meu pai envolvido em briga na rua, em problema nenhum policial, em nada. Foi um filho também muito bom também pelos pais. Ele, quando nós casamos, que nós voltamos da lua de mel, a primeira coisa que a dona Lídia me pediu foi assim, a Maria, porque ela me chamava de Maria, a Maria, o Vicente pode continuar vindo aqui tomar sopa, porque ele não era italiano não, mas o prato predileto dele era macarrão. Tinha de fazer sopa de macarrão todo dia para ele. Aí ele saía do serviço, ele passava de manhã todos os dias para ver os pais. E quando era à noite, antes dele vir para casa, ele passava lá e tomava sopa com ela. Almoçava comigo e tomava sopa com ela, sabe? Ele gostava das coisas humildes, das coisas simples. Nunca ficou com raiva de alguma coisa que a gente falasse. Você é uma pessoa muito bacana mesmo. E tem mais aqui, né? Agradecer por tudo que ele fez por nós. Minha mãe sempre dizia que meu pai dizia que sempre a preocupação era em deixar bens materiais pra gente, de herança, né? Quando falecesse. E acho que talvez, não sei se ele teve essa ciência, mas ele deixou os maiores bens que ele poderia deixar. O exemplo, né? Bons exemplos, caráter, de humildade, de simplicidade, né? E com certeza muito maior que qualquer bem material que ele poderia ter deixado. Pena que ele não tá aí, né, pra ver todas as conquistas nossas, mas eu tenho certeza de onde ele estiver, ele tá sempre acompanhando lá. E o que deixou pra gente foi belos ensinamentos. E isso aí são coisas marcantes que meu pai deixou aí na memória nossa lá em casa. A gente foi muito feliz e só tem boas recordações dele, do tempo que vivemos juntos. Um cara educado, um cara simples, um cara amável, mais gente boa mesmo. Sinto saudade no meu coração. Porque Vicente é saudade, Vicente é uma pessoa que nós sempre vamos guardar dessa amizade sincera e honesta. Uma pessoa que deixou saudade, viu? Mas vamos viver da sua memória e temos muito orgulho de ter sido amigo dele. Eu tenho certeza de onde ele estiver lá, ele está muito orgulhoso que nós temos feitos aí. Foram momentos e mais momentos de alegria. Vicente, tu ainda faz falta, seu danado. Mas ele era gente muito fina, tem saudade, mas saudade. Aliás, deles todos, né? Mas o Vicente era uma pessoa excepcional, não tinha para ninguém. Inventar um outro contador de casas, um outro amigo, irmão. Tudo de bom para os que ficaram e para você, que a eternidade esteja sendo leve e boa, como você sempre mereceu ter uma vida. As heranças, né? Os ensinamentos e a honestidade, a humildade, o amor ao próximo.
o amor à cidade, Antônio Carlos, o amor ao trabalho, o amor à família. Isso aí ficou como ensinamento, como heranças valiosas que meu pai deixou para todos nós lá. É só saudade mesmo. Falta que ele me faz. Merece ser lembrado pela luta e por tudo que ele representou e por ter sido, Vicente da Loja, um cara foda.